Bom, então, bom dia a todos. Hoje teremos aqui a última apresentação dos Fellows deste ano, e é uma honra, né, poder finalizar esse ciclo aí, e eu pedi para que eles separassem um caso que conduziram aí durante o seu Fellow para a gente conseguir discutir. Então, hoje vai ser um painel de discussão de casos do setor, apresentado pelos nossos Fellows que estão se formando. Então, eu gostaria de agradecer a participação da doutora Aline Calaf, da doutora Fernanda Miranda Mendes, do doutor Gabriel Gatti e doutora Marília Rolo. Muito obrigado. E vamos começar a nossa rodada aí com a Aline, por ordem alfabética, ok? Então, Aline, por favor, pode compartilhar. Então, gente, meu nome é Aline, tá? Eu sou a Fellow de 2020, que está saindo agora. Vou apresentar um caso, eles pediram para pegar um caso com muito carinho, seja o melhor ou o pior caso, ou algum caso que a gente se empenhou, que a gente se envolveu bastante. Então, vou falar desse caso, já pedindo desculpas de antemão pelas fotos do começo, porque vocês vão ver, foi bem corrido, mas depois as fotos ficaram melhores, tá? Então, é uma paciente de 67 anos, diarista, tá? Ela tem pressão alta, não sabe dizer diretamente o seu medicamento, tá? E de antecedente oftalmológico, no olho direito ela tem uma esotropia, e ela relata pra gente que nunca enxergou bem desse olho, desde criança, tudo mais. E há uns anos atrás ela fez a catarata desse olho, e ela usa druzolol, que é timolol e dorzolamida, tá? Os dois olhos de manhã e de noite. Ela veio para o setor da catarata para avaliar a catarata do olho esquerdo, que ela relatava que a visão já estava começando a ficar embaçada. No exame oftalmológico, então, em relação ao olho direito, ela tinha uma acuidade de movimentos de mãos, tá? Na bio anterior, ela era fáscica, tinha uma pressão de Witt, uma placa bem espessa, de quase 800 micras. No fundo do olho, a gente conseguia ver a lil, tá? Inferiormente. Microscopia especular de 1232 e um PAN foi feito que dava pior que 2400. E no olho esquerdo, que é o olho em questão, tá a visão de 20/50 com estenopeico. Na bio anterior dela, uma câmara média, dilatava médio, uma catarata nuclear, uma cruz, com cortical anterior de 2 cruzes, também de 20, tá? Com uma PAC bem espessa, também de 650. No fundo de olho, uma escavação de 0,4, disco rosa, bem delimitado, sem outras alterações. Um especular de 1.400 e um PAN chegando a 20/30. Essas são as informações do prontuário, né? No nosso setor, a gente, infelizmente, por conta da logística, a gente opera um paciente que outra pessoa, outro fellow residente indicou. Então, essas foram as informações que eu tinha do prontuário, tá? Na biometria, só para ilustrar, ela tem um AL de 20, então um olho menor, né? E aí chegamos a uma lente de 30, 30,5 para ela. Então foi indicada a cirurgia, eu fiz a catarata dela, tá? Durante a cirurgia teve a herniação da íris, por conta da câmara ser mais rasa, um olho menor, né? Mas sem outras intercorrências, a lente no saco capsular, tá? Formado, sem herniação, sem hernia de íris, sem nada, tá? No primeiro pós-operatório, paciente sem queixas, tá? Com uma hiperemia conjuntival de uma cruz, com edema de córnea, dobra de DCM, tá? E ali utópica, uma pressão de 22, tá? Perfeito. Pedi para ela voltar em uma semana. Na semana seguinte, ela volta para mim falando: seguinte, um dia anterior eu tive uma dor muito importante nesse olho e minha visão piorou. Não está mais do jeito que estava durante a semana depois da cirurgia. Só para descrever, ela estava com uma visão de 20/100, uma PIR de 30, e aí ela tinha uma hiperemia conjuntival de 2 cruzes, com edema de córnea, bastante dobra de TCM. Ela tinha muita fibrina na câmara anterior, mas que não formava hipópio, tá? Ela fez uma seclusão pupilar com uma íris em bombê, tá? Ela fez uma seclusão na lil com a íris em bombê, tá? E no fundo do olho, ela já estava começando a ficar com um vítreo mais turvo, tá? Mas dava para ver bem o disco, o polo posterior e a periferia da retina. Eu já vou mostrar a foto, tá?
Por que que eu vou mostrar a foto depois? Porque foi depois de uma das coisas que eu fiz, né? Eu discuti o caso dela no setor da retina, pensando em endoftalmite, e foi uma coisa que eles concordaram, tá? Pela clínica de sétimo, oitavo pós-operatório, de dor, a visão abaixou e já estava tendo o acometimento do vítreo, né? Eles falaram assim para mim, o chefe, né, e os fellows, olha, dá até para tentar encaixar esse ultrassom, mas assim, se estiver demorando, já faz a injeção intravítrea, vê com os meninos se dá para fazer a cirurgia hoje, tá? E nesse meio tempo, até fazer os papéis e tudo mais, tenta fazer uma iridotomia para ver se melhorava essa questão da seclusão pupilar, tá? Então, o que eu tenho de foto, na verdade, é essa foto aqui que está bem ruim de ver, mas eu tentei fazer um esquema aqui. Então, esse sangue que está escorrendo aqui na câmara anterior é da iridô, então, iridô sem sucesso, né? O paciente sentiu muita dor, o olho estava bem inflamado, obviamente, né? Aqui, só para tentar mostrar o que seria uma seclusão pupilar, então já estava bem aderido ali, tá? Para mostrar aqui a íris em Bombê e a câmara mais rasa, tá? Então, enquanto eu estava esperando para poder fazer a injeção, eu conversei com os fellows da retina no dia, e eles conseguiram fazer a cirurgia da minha paciente, então foi feita a vitrectomia no mesmo dia, tá? Com aspiração do humor vítreo, humor aquoso para cultura, e injeção de antibiótico intravítrio, tá? Eu estava lá na cirurgia para poder semear os meios, e quando eles me passaram o vítreo, a seringa com vítreo, já tinha a presença de alguns grumos, tá? Que eles julgaram que o diagnóstico até que foi bem precoce, que não teve um acometimento mais importante do vítreo, por isso tinha esses grumos, né? E aí eu semeei tanto o humor aquoso e o humor vítreo em meios separados, tá? Eles tentaram fazer uma eritrotomia mais periférica, mas que por conta do olho ser pequeno, tudo mais não conseguiram, então eles fizeram mais central. E eles colocaram uma bolha de ar bem grande na câmara anterior, porque ela não estava formando câmara só com BSS, tá? Então, só para ilustrar, não cresceu nada, tá? Tanto na cultura do moracoso ou do moro vítreo dela, tá? No primeiro pós-operatório, ela tinha uma bolha de ar pegando praticamente toda a câmara dela, é o que formava a câmara, tá? Com uma pressão de 30 e uma visão de contar dedos, tá? Então, aqui, só para tentar exemplificar também, uma bolha de ar em quase toda a câmara, uma câmara minimamente formada, mas dá para ver aqui na periferia que ela não perdeu ainda a conformação, a íris mais anteriorizada, tá? Conforme mostra aqui. Esse já no terceiro pós-operatório, então, dá para ver melhor a bolha, tá? Pegando toda a câmara anterior. Aqui, a íris mais anteriorizada, uma visão ainda de conta dedos, só que ela já estava reclamando bastante para mim que estava com muita dor nesse olho. Medi a pressão, estava de 58. Então, discuti com nossos chefes, foi feita a descompressão, tá, da câmara anterior dela, na lâmpada de fenda mesmo, tá? Eu descomprimi, deixei um pouquinho de bolha de ar para formar alguma coisa de câmara para ela, tá? Mas você vai ver que ficou praticamente atalâmico, e a pressão, depois de algumas horas, baixou para 40, tá? Então, nesse momento, eu discuti ela no setor do glaucoma, tá? Só para exemplificar que realmente o ângulo estava bem fechado, ainda tinha conformação de íris em Bobet, tá? E discuti ela no glaucoma, e aí a gente entrou com timolol, brimonidina e diamox dose plena, tá? E um acompanhamento mais precoce. Então, eu vi ela na sexta-feira, já estava de 32, e na segunda-feira a pressão voltou a subir para 44. Quando eu discuti tanto com o fellow que fez a vitrectomia, a gente fez de 2 a 3 iridotomias para tentar formar mais câmara nela, tá? E mantivemos o esquema de colírio junto com o que ela estava usando para vitrectomia. Então, o Vigamox, tá? 4 em 4 horas por uma semana, e o Predforte de 2 em 2 horas, que ia regredindo a cada 5 dias, tá? Com 10 dias da cirurgia, ela começou a fazer uma membrana inflamatória, tá? A visão estava de 20/50, a pressão estava minimamente controlada, de 23,
e ela estava fazendo essa membrana. Então, eu discuti novamente com o pessoal do glaucoma, com o chefe do glaucoma, e ele orientou a entrar com um prednisona oral de 60 miligramas e só começar a regredir quando ela estiver diminuindo, quando a membrana estiver saindo. Então, aqui com 5 dias de pré-oral, a gente já consegue ver que ela já está se desfazendo, tá? Ela falou que a visão piorou um pouquinho para 20/70, muito provável por causa dessa permanência ainda da membrana aqui na visão central, tá? Uma pressão de 23, 24, e com 28 dias de pós-operatório, por mais que tenha esses pigmentos na lio, ela não tinha mais membrana, tá? Uma visão de 20/50, que era o que ela estava, né, anteriormente, e uma pressão de 30, tá? Então, comecei a acompanhá-la no recesso, tá? Eu sempre fiquei conversando com o chefe do glaucoma, que estava acompanhando comigo, para tentar otimizar essa medicação do glaucoma, tá? Nesse momento, eu perguntei para ele se podia ter um fator corticogênico, porque tem um mês que ela está usando o Predforte de 2 em 2 horas. E aí ele concordou que poderia ter, então por isso que a gente diminuiu para 8 horas, tá? E o retorno mais precoce. Na quarta-feira, dia 30 de dezembro do ano passado, a pressão diminuiu para 27, né? Conversando com ele, a gente começou a diminuir a pré-oral, tá? Deixamos o Predforte de 8 em 8 horas, e quando voltasse o recesso, para a gente programar a track dela, que ela não ia escapar de qualquer maneira, né? Porém, no dia 2 de janeiro desse ano, tá? Ela voltou a aumentar a pressão, variava de 38 a 42, então discuti novamente com esse chefe do glaucoma e ele indicou a traque de urgência para ela por todo esse histórico de descontrole de um mês de pressão e para não comprometer mais o nervo dela, porque o nervo era um nervo bom, tinha uma escavação de 0,4 e tudo mais. E ele pediu para ser com mitomicina e fazer triacinolona na câmara anterior, tá? Só para fazer um parênteses, a gente estava no meio do recesso, aqui na oftalmologia estava tudo fechado, né? Lá no Hospital São Paulo, eles só estavam fazendo 5-fluoracil, eles não estavam manipulando a mitomicina. Então, para quem precisar em algum momento assim de impossibilidade, a iPharma, né, o pessoal da Oftalmos, eles têm pronta entrega tanto a mitomicina e tanto a mitomicina com a triamcinolona, tá? Então, só para mostrar, eu também estava na cirurgia da track dela, tá? Então a gente fez no Hospital São Paulo, só o pós-operatório imediato, então a gente consegue ver a bolha mais difusa, tudo mais. A gente não deixou muito babando, assim, a bolha dela, por conta que é um olho mais pequeno, uma câmara rasa, a gente estava com medo de misdirection, tá? Então deixamos atropina, Vigamox, Predforte de 2 em 2 e mantivemos a pré-oral, tá? Com 5 dias de pós-operatório da TREC, ela voltou a formar uma nova membrana pupilar, tá? Mesmo com prednisona de 40 miligramas. A visão sem correção mantinha 20/50 e a pressão era de 24, que quando a gente fazia a massagem ia para 18, tá? Então, voltamos para 60 miligramas, tá, da prednisona, um retorno mais precoce. Então, aqui só para mostrar realmente a membrana dela. Depois de 5 dias, a membrana começou a melhorar, uma visão de 20/50 e a pressão minimamente controlada, lembrando que ela tem uma placa espessa de 650, tá? Com 19 dias, ela relatou uma nova baixa de visão, porque a gente pediu para ela fazer massagem em casa, né, para estimular a drenagem da bolha. Só que aí, provavelmente, ela se empolgou nessa massagem, e ela fez bastante, então ela voltou para a gente com uma PIL de 6, uma visão de 20/50, e ela tinha um descolamento de coroide em toda a periferia, mas que não chegava no polo posterior. Era bem difícil para ver, porque ela não dilatava direito, então tinha que usar uma lente de 28 e tudo mais. Então, pedimos para ela parar a massagem, e voltar em 5 dias para a gente avaliar, tá? Em 5 dias, visão melhorou um pouquinho, a pressão melhorou um pouco e o DC melhorou mais um pouquinho, tá? Com 30 dias de pós-operatório, visão de 20/50, pressão de 18 e sem DC nenhum, tá? Só para tentar fechar o caso já, atualmente ela está com 2 meses de track desse olho, tá? Ela está com uma pressão de 18 com timolol e isolamida, tá? O fellow do glaucoma, né, o fellow do BIP, que fez a track dela, está acompanhando também, né? Ele que está vendo a parte da pressão. Ela não tem mais DC, ela está usando o Predforte uma vez ao dia, só que ela falou para a gente que teve uma nova queixa, né? Ela falou que os detalhes que ela conseguia ver, ela não consegue mais, né? Então, fomos avaliá-la.
fiz um OCT dela, círculo de mácula, e ela está com esse edema bem importante, tanto intrarretiniano quanto subretiniano, né? Engraçado que a visão continua 20/60, ela mantém ainda a visão a pressão de 18 com timolol e dorzolamida. Então, introduzimos cetrolac, né, cetorolac trometamol, 4 vezes ao dia, e pedimos para ela voltar em 2 a 3 semanas para ver se tem alguma resposta, tá, gente? Era esse o caso que eu queria mostrar. Por conta de toda essa inflamação que ela sempre ficava fazendo membrana, depois a vitré, depois a TREC, eu pedi uns exames laboratoriais para ver se eu achava alguma causa sistêmica para essa situação toda. Mas a única coisa que eu achei, na verdade, é a cicatriz sorológica de sífilis, que ela falou para mim que tratou uns 20, 30 anos atrás. Então, o VDRL de 1:1 com FT-ABS positivo. Todos os outros exames vieram negativos. Era isso que eu queria mostrar, gente, só para mostrar. Esse foi o presentinho que ela me deu, que a gente ficou passando o Natal e o Ano Novo junto, então ela, não sei se ela percebeu o esforço que a gente fazia, então ela decidiu me presentear com uma caixinha de bombons. Mas é esse o caso que eu queria mostrar. Bom, Aline, é um caso extenso, né? Acho que é um compêndio aí de complicações do pós-operatório, né? Infelizmente, né, para paciente, mas eu acho que traz oportunidades aí para muito aprendizado, né? Como você mostrou aqui para a gente, é uma condução muito delicada disso daí. E aí eu gostaria de perguntar aos chefes aí se gostariam de discutir algum ponto em específico. E para você, Aline, se você acha que hoje, olhando para trás, você faria alguma coisa diferente? O que mais te chamou a atenção ou te marcou nesse caso? Olha, não sei se eu faria alguma coisa diferente, porque assim, eu sempre tive muito cuidado de mostrar para todos os chefes, de mostrar para a chefe do setor, quem acompanhou comigo no glaucoma foi o Augusto Paranhos, e mesmo no recesso, eu ficava mandando mensagem, ligava para ele, mandava vídeo para ele, para a gente ter um controle muito perto, tá? Não gostava de deixar só o fellow, eu e o fellow do glaucoma, o da retina manejando, então eu sempre preferia discutir, até porque ela é um olho único, né? É o olho dela que ela toca a vida. E teve uma ENOF, que é uma das complicações que a gente mais teme. Por mais que ela ainda mantenha uma visão minimamente satisfatória de 20/50, ela teve muita coisa nesse meio tempo, né? Deixei o meu telefone com ela, ela sempre me mandava mensagem para qualquer coisa, fiz um retorno bem precoce, bem certinho, mesmo depois da cirurgia da vitrectomia, eu acompanhei a paciente, mesmo depois da cirurgia da TREC, eu acompanhei também, e eu quis me fazer presente em todas as cirurgias. Então, eu estava na cirurgia dela da vitrectomia e eu estava na cirurgia dela da TREC. Então, assim, para esses casos que acontece muita coisa, que você precisa ficar bem, bem em cima, eu acho que, assim, você tem que fazer o máximo de esforço que dá, entendeu? Quando a gente indicou a TREC, o Paranhos indicou a TREC, eu fui ver e não tinha mitomicina, não tinha triacinolona no Hospital São Paulo, e a gente estava no meio do recesso. Eu nem pensei 2 vezes, eu liguei na oftalmos, eles tinham para outra entrega, peguei, comprei para a gente poder fazer. Então, assim, eu não queria deixar à mercê de qualquer falta de material que o hospital tivesse e poderia complicar ainda mais o olho dela, entendeu? Então, eu acho que eu dei o meu melhor, assim, no geral, né? E mesmo agora que eu tô saindo, já falei com ela tem meu telefone para qualquer coisa que ela tiver, ela vai me mandar mensagem, eu vou, dependendo do dia, do horário, eu vou combinar um dia para vê-la, né? Conversei com o fellow do glaucoma, ele vai continuar acompanhando, mas eu falei para ela que qualquer coisa que acontecer nos próximos meses e anos, ela pode me mandar mensagem e se eu precisar, eu vou vê-la, nem que seja no pronto-socorro, eu venho aqui algum dia no ambulatório e eu vou vê-la, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter esse carinho, principalmente para esses pacientes que acontece alguma coisa, e geralmente quando acontece são os pacientes que são mais certinhos, mais bonitinhos, sabe? Não é aquele paciente que fez nada errado, entendeu? Ela fez tudo bonitinho, ela pingava bonitinho, ela colocava no alarme dela, no despertador, para pingar os colírios bonitinho. Então, assim,
a gente tem que fazer esse a mais para o paciente, sabe? Bem, eu me envolvi bastante, né, com o caso, né? Então, é isso. Algum orientador gostaria de comentar Eu queria algo? comentar o seguinte, Augusto, eu queria Queria comentar com a Aline. parabenizar. Desculpa. Desculpa. Fala, Valton. Não, eu fiquei até emocionado com a atitude que ela teve de cuidar do paciente tão bem. Isso faz parte da vida, tem que ser assim. Então, principalmente o que ela falou nos casos que não saem exatamente como a gente gostaria. Então, é aí que, existindo a quebra da relação médico-paciente, você vai ter um grande problema. E o que ela fez é eticamente perfeito. Parabéns. Só isso. Obrigada. Eu ia comentar exatamente isso, Aline, assim, você foi médica, né? Então, é isso que a gente espera de um fellow, que é muito fácil você pular fora ou empurrar um caso que tem um desfecho desconfortável para outra pessoa, mesmo na vida real, quando você tem um problema, você tende a escapar, isso não é correto, né? E você mostrou, independente de você conseguir ou não solucionar o caso, e o paciente ter ou não uma boa visão, mas você nunca deixou de acompanhá-lo. Acho que esse eu acho que é o legado desse caso. Independente, a gente vai discutir se teve endoftalmite ou se foi uma reação, uma vitreite por uma artrite reumatoide subclínica, enfim, é um caso muito complexo, mas independente disso, você teve uma atitude que é extremamente honrosa, assim, e é isso que a gente espera. Parabéns. Obrigada. Bom, vamos adiante, então. Eu gostaria de chamar, então, a Fernanda para apresentar o nosso próximo caso. Fernanda, por favor. Tá, gente, vou apresentar, então, um dos casos que eu achei bem diferentes, até foi recente, agora do final do fellow, e é um pouquinho comprido, assim, mas aí no final acho que a gente conversa gostaria da opinião aí de vocês. É um paciente masculino de 49 anos, que trabalha em obras de construção civil. Ele veio com uma queixa principal de baixa de visão no olho direito, numa consulta no ambulatório da Catarata, em setembro de 2020. E de história da doença atual e antecedentes que ele já teve, oftalmológicos, sempre no olho direito, ele teve uma história de trauma com fragmento de aço em dezembro de 2017. Na época, ele fez um tratamento tópico de uveíte traumática, que foi tida como com um trauma contuso, e teve uma alta com 20 dias, já com a redução dos colírios e uma acuidade visual boa. Depois, 2 anos depois, em outubro de 2019, ele fez um acompanhamento também no pronto-socorro por dor intensa, né? Ele veio, inclusive, com a pressão aumentada, tratou de novo o uveíte anterior, eles investigaram essa uveíte com exames laboratoriais, com raio de tórax, PPD, e concluíram como uma uveíte idiopática, e teve uma boa resposta da inflamação ao tratamento tópico, também depois foi liberada. E isso foi no final de 2019, né? E depois ele desenvolveu uma catarata, depois vou dizer um pouquinho mais do exame, mas ele demorou um pouco para chegar para nós, para o início do caso novo, por causa da pandemia, né? Que a gente ficou sem o ambulatório da catarata. E no dia dessa consulta ele já não vinha mais usando nenhum colírio, de antecedentes pessoais não tinha nenhuma comorbidade. No exame oftalmológico, então, a acuidade visual no olho direito é de movimentos de mãos, no olho esquerdo 20/25, não melhorava com refração nos 2 olhos, e a biomicroscopia do olho direito mostrava uma conjuntiva sem hiperemia, um pterígio nasal grau 1, a córnea com PKs finos difusos, segundo a descrição dessa consulta, que não foi comigo. Estava descrito também uma sinéquia posterior nasal inferior, câmara anterior média, midríase de 4 milímetros no olho direito e um pouco maior no olho esquerdo, mas uma midríase média de 6 milímetros, pressão intraocular de 22 no olho direito e 16 no esquerdo, sem colírios, né? Fundo de olho impossível no direito e no esquerdo sem alterações. Nesse dia, ele trouxe os exames que ele fez de investigação prévia, né, de 2019, então tinha hemograma normal, PCR, VHS normais, investigações de doenças infecciosas também, e um PPD de 13 milímetros, que na época foi optado por não tratar. E também na mesma época tem um ultrassom que mostra esses ecos vitros móveis de média eclogenicidade, mas a retina colada, sem escavação evidenciável. Tem um UBM de uma época que ele já tinha resolvido o episódio de inflamação, uma câmara anterior de 2,6 milímetros, a conjuntiva mostrando esse espessamento perilímbico que é compatível com a área de pterígio que ele tinha essa estrutura de alta refletividade na superfície, que
poderia ser compatível com um cicatriz fibrótica ou até um corpo estranho, mas no exame de lâmpada de Fender era bem a área que tinha fibrose do pterígio. No corpo ciliar ele tinha essa lesão cística, que seria mais para acompanhamento, foram feitas as medidas, e tinha essa descrição de uma alteração de alta refletividade na parede periférica do meridiano às 6 horas, com um aumento da refletividade do contorno interno da retina adjacente. Isso foi visto na época em dezembro de 2019. Então, o que a gente tinha no dia é uma catarata no olho direito, bem assimétrica, né? Catarata branca, com acuidade visual de MM, e uma história de trauma com aço em 2017 e o veite anterior sem etiologia definida em 2019, que já estava sem atividade há 1 ano. E aí a conduta para esse caso, então, foi definida no ambulatório como cirurgia de catarata, com FACO e LIO, né? A LIO foi uma Type 7 de 24. Aqui é o vídeo da cirurgia, eu vou passar um pouquinho algumas partes, talvez, para não ficar muito prolongado, mas dá para ver que isso foi o máximo de tentativa de dilatação. Aqui, colocando adrenalina, também não respondeu. Então, eu coloquei azul para corar. Aqui, mais um pouco de adrenalina, também não tinha respondido. Então, diante disso, eu optei por colocar retrator de íris. Aqui é só o momento da paracentese. Antes de colocar os retratores, eu dei uma espatulada na íris, porque tinha aquela descrição de sinéquia nasal inferior, mas aparentemente estava bem solta. Para colocar os retratores, eu vejo que a maioria das pessoas usa 15 graus, mas eu gosto de usar a agulhinha de insulina. Eu acho que fica um túnel bem retinho e acaba ficando bem do tamanho que precisa para o ganchinho. Eu tenho esse costume. Vou acelerar um pouquinho a parte dos retratores. Eu costumo fazer os 4 túneis, depois eu coloco os 4 ganchinhos e depois eu esvazio um pouco a câmera para poder posicionar eles. Vou lançar um pouquinho aqui. Depois de colocar os retratores, ainda tentei lavar um pouquinho da metilcelulose na câmera anterior para tentar botar mais um pouquinho de azul, ver se corava um pouco melhor a cápsula para Rexis. E aí deu para ver que ainda tinha um pouco de metil, né? Então ficou meio irregular a colocação do azul. Quem que estava te orientando, Fernanda? Então, nesse dia, foi uma sexta-feira de tarde, professor. E quem estava, se eu não me engano, foi a Juliana, esse fellow do ano passado. Hoje também é um dia de agradecimento aos orientadores. Sim, com certeza. E aí eu acho que com os retratores ficou mais tranquilo para poder fazer a Rexis, né? Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Aí não teve nenhuma intercorrência. Eu acabei optando por não fazer hidrodissecção, só tentar girar, ela girou bem fácil. Era uma catarata com um aspecto meio diferente, assim, não era uma branca, era meio amarelada e com uma consistência parecia meio esfarelenta, assim, meio diferente. Aqui eu optei por fazer Photoshop. Vou avançar um pouquinho, porque ainda tem bastante coisa no caso. Mas deu para fazer a faco também sem intercorrências. Na IA também nada muito diferente, não foi observado nenhum fragmento de corpo estranho intracristaliniano, não consegui ver nada diferente assim nesse sentido. Até aqui no vídeo parece ter um reflexo vermelho um pouco melhor, mas na hora da cirurgia até dava um reflexo meio diferente, parecia meio amarelado. No vídeo ficou um pouco diferente da hora, mas eu tinha achado um pouquinho estranho, como se tivesse realmente opacidade de meios. Aqui é a hora da colocação da lente.
foi a lente de 3 peças, né? Passar mais um pouquinho aqui, aspirando um pouco antes de tirar os retratores. Aí, depois de tirar os retratores, eu ainda aspirei mais um pouquinho a câmara anterior. E aqui no final da cirurgia não teve nenhuma intercorrência. Eu coloquei o Vigamox, né, intracameral conforme a rotina. A cirurgia foi isso. E aí, no primeiro pós-operatório, o paciente apresentava uma reação de câmara anterior de 2 cruzes. Eu não descrevi ali, mas tinha um pouco de edema epitelial microcístico. A pressão intraocular estava de 25, eu tinha acrescentado brimonidina, além do antibiótico e do corticoide, que eu tinha deixado inicialmente de 2 em 2 horas. No quarto pós-operatório, a acuidade visual estava de ponta-dedos a 1 metro. No pré-operatório era de movimento de mãos, né? Ainda tinha uma reação de 1 cruz e a córnea tinha uma opacidade com esses PKs finos difusos que estavam descritos no pré-operatório, mas nesse dia, observando melhor, me pareceram mais estromais e não tinha nenhuma outra alteração no segmento anterior. O fundo de olho muito difícil, dava para ver o esboço da papila, dava para ver que a retina estava aplicada, principalmente na periferia, mas não dava para ver muito bem se era uma hemorragia vítrea ou uma vitreite. Com 3 semanas de pós-operatório, o paciente voltou com visão de 20/400 e não, na verdade, essas opacidades corneanas me deu a impressão de que realmente estava com uma piora progressiva. Infelizmente, eu não fotografei no início do pós-operatório, então foi pena que eu não tinha a foto para poder acompanhar direitinho, mas nesse dia estava muito evidente as opacidades estromais difusas, grosseiras, a pressão intraocular estava de 22 em uso da brimonidina, então acrescentei etimolol, e o fundo de olho estava muito difícil, pior do que no exame anterior. Então, eu acabei realizando um ultrassom. No ultrassom veio que a retina estava aplicada e semelhante até aquele ultrassom antigo que ele tinha, com esses ecos vítreos de média ecogenicidade imóveis. Uma semana depois, o paciente voltou em 1 mês de pós-operatório, no olho direito visão de 20/400, o olho esquerdo continuava 20/25, no olho direito dá para ver que a pupila está um pouquinho irregular, teve o uso dos retratores, né, mas tem umas áreas de atrofia de íris, ele tem esse pterígio que a gente não tinha foto lá no início, né, ali eu estava bem posicionada, e a córnea até parece transparente nessa imagem. Aqui só para mostrar ele pós-dilatação farmacológica, né? Então, aqui no olho direito dá para ver que a midríase é menor do que no olho esquerdo. E aí, quando a gente vai olhar melhor a córnea, fazendo o campo amarelo, dá para ver bem as opacidades estromais grosseiras, né? Aqui nessa foto, acho que dá para ver que é bem no estroma mesmo. E com esse corte fino também, dá para ver que não é no endotélio. Na verdade, eu cometi todo o estroma. Então, eu fiz um ACT anterior dele, que também é compatível, mostra essa distribuição mais granular no estroma, me pareceu mais denso na parte do estroma anterior, né? O olho esquerdo aqui na parte de baixo aí já está bem mais homogêneo, sem essas opacidades. Esse era o fundo de olho num mês. Então, o olho direito com essa opacidade importante, dava para ver aqui o esboço da papila. Quando a gente desviava um pouco dessas opacidades vítreas, dava para ver a retina colada, dava para ver alguns vasos, então não fiquei repetindo o ultrassom, né? Já dava para ver um pouquinho melhor do que naquela consulta de 1 semana atrás. E o olho esquerdo sem alterações. Aqui é o ultrassom, o ACT, mostrando, parece ter um afinamento da retina nos 2 olhos, na verdade ela parece mais fininha. No olho direito tem essa diminuição da concavidade foveal, né, e parece ter uma membrana epiteliana bem discreta. E quando a gente vai avaliar a espessura, na verdade não tem uma espessura menor no olho direito, então é até menor no olho esquerdo. Então, nessa consulta de 1 mês de pós-operatório, deu para ver que o paciente teve uma recuperação visual parcial depois da FACO no olho direito, né? Ele era movimento de mãos e evoluiu para 20/400. Tinha essa opacidade corneana mais importante, que parecia estar em piora e era estromal difusa com um aspecto de depósito.
tem essa história de trauma prévio com essa dificuldade de descartar completamente corpo estranho no UBM de 2019, mas não parecia ser, e seria mais compatível talvez com fibrose, e uma hipótese talvez de uveíte intermediária. Então, a partir disso, eu solicitei novamente toda a investigação de uveíte, pedi uma tomografia de órbita para ver se realmente não tinha nenhum corpo estranho metálico, apesar de que o UBM mostrava aquelas alterações prévias, né, e que a princípio foi concluído na época como não sugestivo. E aí eu tentei revisar todo o caso. E os exames laboratoriais vieram normais, de hemograma, VHS, PCR, sorologias. O raio-x de tórax também veio normal. O PPD veio de 12 milímetros e o resultado anterior de outubro de 2019 estava 13 milímetros, então ele já tinha um PPD um pouquinho aumentado, mas não teve muita modificação. E revisando as imagens do vídeo da cirurgia, na hora deu para ver que ele tinha essas opacidades na cápsula anterior, que são meio alaranjadas, né? E tem um aspecto bem diferente, não parece ser só pigmento, é um aspecto realmente que chama atenção. Então, revisando a literatura, fui dar uma olhadinha nas cataratas, que tem relação com siderose ocular, e o aspecto é muito semelhante, tem essa cor de ferrugem nesses depósitos na cápsula anterior. Então, achei bem parecido o aspecto com a catarata dele, que seria essa catarata associada à siderose, mas infelizmente a gente não conseguiu achar corpo estranho. Então, só para relembrar, a siderose é uma causa incomum de perda visual, a primeira descrição foi antes de 1900, ela pode acontecer dias até anos depois do trauma penetrante metálico, tem manifestações clínicas que podem ter na córnea, em depósitos nas diversas camadas, mas eu não achei nenhum caso na literatura com depósitos estromais, por exemplo, metálicos, como parecidos com o dele. A íris pode ter heterocromia, no caso dele é um pouco difícil de visualizar porque ele tem a íris escura, né? No trabeculado pode gerar um glaucoma secundário de ângulo aberto. A catarata tem esse aspecto que eu mostrei no slide anterior. Pode ter degeneração retiniana e nesses casos o eletroretinograma ajuda com uma redução progressiva de onda B, mas o paciente ainda está aguardando para a realização desse exame, ele ainda não fez. E nos casos mais tardios pode evoluir com atrofia óptica. Aqui eu só coloquei para citar alguns casos da literatura. Esse aqui mostra um caso de siderose ocular. Isso aqui é depois da remoção já do corpo estranho. Então, nossa TEA anterior dá para ver essa linha aqui mais densa de depósitos na córnea. A retina com essas alterações na retina interna, principalmente a heterocromia. Esses outros dois casos, o da esquerda, não conseguiu achar o corpo estranho intraocular, foi feita a faca, eles acabaram enviando a cápsula Rexis para análise histopatológica, eles acharam os depósitos de metal, porque tinha esses achados suspeitos aqui, mas evoluiu bem esse caso. E o da direita é um caso de 2009, que eles acharam o corpo estranho durante a faca, o intralenticular, e também evoluiu bem, tem esses depósitos na cápsula alaranjados. A tomografia de órbitas que ele realizou não teve nenhuma evidência de corpo estranho, nenhum corte. Então, o que eu queria era trazer realmente para discussão esse caso, né, que tem esses depósitos na cápsula anterior, vistos numa catarata com um aspecto bem diferente, que achei compatível, pelo menos, com aqueles outros casos. Tem essa história de trauma prévio com aço, as alterações de ACT e esses depósitos corneanos. Então, eu queria ver se alguém já tinha visto algum caso parecido, o que sugeriria de conduta nesse momento. Legal. Bom, e aí, gente? Professores, alguém já tinha visto? Dr. Walton, Dr. Wallace? Eu nunca vi. Mas, assim, é de se esperar, né, que se o corpo estranho... Eu não tenho dúvida que isso é uma siderose. Acho que... Mas é de se esperar. Se o corpo estranho for muito pequeno, ele vai se oxidar até desaparecer. Né? Pois é, o problema é que ele não apareceu na tomo, né? Eu pedi a tomo, na verdade, para descartar, porque na época foi feito só o BM e ultrassom, mas em tese o BM acho que até veria melhor, né? Pelos cortes serem mais finos do que da tomografia. E eu também queria perguntar se algum de vocês trataram pelo PPD alterado. A tomo eu acho que seria melhor do que o BM para corpo estranho metálico, viu? Porque por ser metálico ele aparece muito na tomo. Deixa o professor falar. Quando ela mostrou a córnea, deu para ter uma ideia que era um depósito de ferro, né? Porque na córnea a gente já viu muitos casos assim. Agora, o cristalino, eu não lembro de ter visto exatamente um caso igual a esse.
não lembro, mas essa cor do cristalino já é bem característica, né? Então, mas queria ver onde é que está esse corpo estranho. Ele pode estar até na retina e alterar a córnea e cristalino também. Agora, como o Wallace falou, acho que também é importante a tomografia, talvez fosse mais adequada para achar esse corpo estranho, né, comparativamente, ou as duas, né, mas o que ela fez mais a tomografia. Fernanda? Bom, você fez a tomo, né? E não tinha nenhum corpo estranho, não é isso? Não, desculpa, a tomo não teve nada, eu visei os cortes, vi com o pessoal da radiologia discutir, realmente não tinha nada. Não, mas você mostrou alguns casos relatados onde não foi encontrado. Eu imagino que se o corpo estranho for muito pequeno e o material altamente oxidável, ele vai se oxidar e vai desaparecer, entendeu? Eu acho que Então, ele o se trauma oxidou dele, completamente. o trauma dele Pode ser foi isso mesmo. usando um martelo num degrau de aço, e ele disse que sentiu uma fagulha, assim, realmente indo em direção ao olho. Então, quando é em alta velocidade muito pequeno, acho que é mais fácil de ficar escondido em algum cantinho e que talvez o exame não pegue mesmo, por ser muito pequeno. Eu já vi aço inox dentro do cristalino com cristalino transparente. Acho que o Wallace se lembra, Paulo, alguém estava comigo há muitos anos atrás, também corpo estranho metálico, só que aço inox sem oxidação. E o cristalino transparente, que entrou com alta velocidade e parou bem na área próxima à pupila. Interessante. Então tem que ver a qualidade. Deve ser um ferro mesmo mais oxidado, né? O meu plano E a era gente tentar, nem tirou. agora eu fiquei meio sem saber Enquanto muito. não opacificou, não tiramos. Fiquei um pouquinho sem saber como conduzir exatamente o caso, né? Porque eu não sabia muito qual seria a melhor conduta nesse caso mesmo. E falando com o pessoal da retina, acho que talvez eles até discutam em reunião também para ver se eles acham que vale a pena tentar fazer uma vitrectomia para visualizar melhor e tirar as opacidades do vítreo ali, ver se acha o corpo estranho, mas não apareceu na tomo, né? Então é meio difícil, assim. Realmente ele está com essa vitreite e a minha impressão foi que essas opacidades estromais de córnea tiveram uma piora progressiva no pós-operatório. Tem uma área da retina que você viu, né, que está mais elevada, parece uma massa naquele canto. Eu acho que realmente valeria a pena, porque senão o nervo óptico vai sofrer a retina e tudo, e a visão vai piorando, né? Eu não sei se ainda existe, Walter. Nós tivemos um caso uma vez na catarata que foi identificado na radioscopia. Existe cardiologista que ainda usa radioscopia, assim. Tem que achar onde. Então, a gente fez aí na radiologia mesmo, e aí ele estava dentro do cristalino, esse corpo estranho metálico, né? Porque na tomografia às vezes não pega no corte, né? E também veja, a tomografia foi feita depois, né? Então, de repente, também foi embora. Ela comeu dentro do cristalino e não está mais lá. Vai ver, está na caneta da faca. Wallace, eu concordo. Eu lembro que há alguns anos eu até apresentei um Grand Round junto com o residente, que a gente fez uma faca com cristalino, com catarata, e eu tirei com a Macpherson o pedacinho metálico dentro do núcleo. Então, foi bem documentado esse caso, a gente apresentou no Grand Round, que estava mesmo no meio da catarata, no meio do cristalino. Fernanda, tenta ver esse vídeo muito em câmera lenta e ver se você não vê nada. De repente, ia ficar interessante. Mas então tá, obrigada pelas opiniões, professores. Vou ver agora com a retina também o que eles opinam. Depois eu conto. Beleza, bom, pessoal. Vamos adiante, então. Próximo, Gabriel, por favor, se você puder compartilhar. Tá. Ao contrário dos meus colegas, resolvi mudar um pouquinho, então elas falaram de caso de catarata, né? Vou falar de um caso de refrativa, para ter um pouco de diferença. Então, sou o Gabriel, estou acabando fellow aqui no setor, queria agradecer todo mundo por esse ano, foi muito bom.
Então, o caso que eu vou apresentar hoje é um paciente masculino, 38 anos, que trabalha com gravação de aliança, e ele procurou o nosso ambulatório com desejo de diminuir a dependência dos óculos. É um paciente com a acuidade visual sem correção de 20/80 nos dois olhos, tá? E na refração estática dessa primeira consulta, ele apresentava menos 1,75 com menos 1 a 15 graus no olho direito, e menos 1,5 com menos 1,5 a 165 no olho esquerdo, nos dois olhos atingindo 20/15 com a refração. Aqui os exames pré-operatórios, tá? Então, do olho direito e do olho esquerdo, a gente pode ver que é um astigmatismo regular, com uma leve assimetria superior, a gente sempre pensar ali daí na pálpebra, né, que está causando essa assimetria, e com o enantiomorfismo preservado, o K e a paquimetria, tudo dentro da normalidade. Aqui o Belling-Ambrosi do olho direito, só para mostrar também, apresentando normal, do olho esquerdo também sem alterações. Então, a princípio, tá, como impressão diagnóstica, temos paciente com astigmatismo miópico composto, os exames normais. Como conduta, então, foi escolhido fazer o PRK. Como o paciente estava procurando a independência do óculos e já estava se aproximando dos 40 anos, foi oferecido para ele operar apenas o olho esquerdo e avaliar a adaptação com uma monovisão. O procedimento, então, foi feito sem intercorrências, pós-operatório também ali imediato, tudo normal. Então, com 2 meses, com 70 dias de pós-operatório, o paciente volta, tá? E ele estava se queixando sempre da visão binocular e monocular do olho esquerdo. Ele referia que tinha uma dificuldade de visão para longe, com a visão binocular, e principalmente para perto. Ele trabalhava com a gravação de aliança, então tinha que conferir se a gravação tinha sido correta, e ele se queixava bastante dessa visão para perto. Mas ele dizia que, mesmo assim, ele tinha abandonado o óculos que usava. Então, ele estava conseguindo essa independência. Na acuidade visual sem correção binocular, ele apresentava 20/20 parcial com o J1 com dificuldade. Se a gente avaliar só a acuidade visual sem correção do olho direito, era 20/80, e do olho esquerdo, 20/20. A refração dinâmica dele, então, no olho direito, -2 com menos 1,25 a 10 graus, e no olho esquerdo, mais meio com menos meio a 80. E na biomicroscopia, nenhuma alteração. Aqui mostrando, então, o display do Pentacan do diferencial do pré-operatório com o pós-operatório de 70 dias. A gente vê que a ablação ali está bem no eixo que foi programado, ali a gente pode conferir com o exame do pré-operatório, e no exame ali do pós-operatório, a gente vê que ainda apresentava uma certa irregularidade central, com o astigmatismo até tinha invertido um pouquinho o eixo, mas a princípio dentro do esperado. Como o paciente estava muito queixoso, né, então eu queria levantar aqui algumas hipóteses diagnósticas, tá? A primeira seria se paciente com 70 dias, esse ainda é o pós-operatório esperado de PRK. Foi tentada uma monovisão, eu queria ver se isso aí pode ser o paciente que não se adaptou à monovisão. O paciente era míope, foi corrigido, então já está se apresentando aos 40 anos, pode ser uma presbiopia após o tratamento miópico. Ou se é um paciente que está bem, mas é um paciente que tinha uma alta expectativa com o procedimento, é uma outra alternativa. Então, eu queria até trazer para a discussão, não sei se a gente para agora, se algum de vocês já reverteria a monovisão, aguardaria, o que o pessoal da refrativa optaria por fazer. Tagucha, não sei se eu paro, a gente discute no final. Pode tocar aí como quiser. Alguém gostaria de comentar, doutor Edson, doutor Wallace? Que faria nesse momento? Eu acompanhei muito o caso, queria que o Edson falasse, eu sei de detalhes. Podia perguntar para os novos fellows também, né? Pensei em até chamar eles para falar sobre o display ali de Belling-Ambrosi, mas primeiro caso. Então, vou continuar aqui, tá? Como era ainda 70 dias de pós-operatório, tá? A conduta do setor foi optado por aguardar para ver uma possível adaptação do paciente, ainda podia ter uma regularização pós-procedimento. Então, esse paciente volta depois de 5 meses, tá? Já um espaço bem maior para ver como é que ele estava, e ele continuava com as mesmas queixas. Então, ele continuava se queixando tanto da visão binocular quanto da visão exclusivamente do olho esquerdo,
para longe e também para perto. No exame, então, a acuidade visual se mantinha praticamente dobrado, 20/20 sem correção binocular, com J1 com dificuldade, 20/80 no olho direito, 20/20 no olho esquerdo. Na refração dinâmica, -2 com -1,5 a 10, e mais 0,75 com -0,5 a 85. E na estática, -1,5 com -1,5 a 10, e mais 1,25 com -0,5 a 85. E a biomicroscopia sem nenhuma alteração também. Então, se a gente voltar para aquelas hipóteses diagnósticas, né, com 5 meses de pós-operatório, então já não pode considerar um pós-operatório esperado para PRK. Então, a gente mantém as outras, tá, hipóteses, e a gente tem que avaliar o que aconteceu, que o paciente está bem insatisfeito. E aí, doutor Edson, o paciente é chato ou não? Aquele meme, podia botar o meme aqui. Não, esse paciente, ficou hipercorrigido, né, do lado esquerdo. Está com uma aniso de 3, quase. Provavelmente não pode estar sentindo aniseicônia. Isso mesmo. Então, aqui para mostrar, tá? Esse é o Pentacud de 5 meses pós-operatório. A gente vê que já melhorou um pouco daquela irregularidade central, que tinha o astigmatismo mais no eixo, tá? A gente foi para ver o report, se tinha acontecido algum erro durante o tratamento, e a gente vê que a programação era -1,5 com -1,5 a 165, e foi bem o que foi feito, não tinha nenhuma alteração no report do tratamento. E aqui é o diferencial dos 5 meses pós-operatório com o pré-operatório, tá? A gente vê que o eixo, com certeza, está mantido ali, foi bem, então não era um tratamento que estava ou descentrado ou rodado, tá? Mas nesse display já tem algumas coisas que começam a nos chamar a atenção. Se a gente for ver, a programação era -1,5 com -1,5 a 165. Mas no diferencial a gente pode ver que teve um eixo que teve um aplanamento de 4 dioptrias e no outro eixo um aplanamento de 2 dioptrias. E se a gente for decompor ali a refração do paciente, um dos eixos tinha 3 dioptrias e no outro 1,5. Então, a gente, como o Dr. Edson mesmo disse, pode perceber que houve, sim, uma hipercorreção e que provavelmente o paciente ficou hipermétrope, mas essa hipermetropia também não era uma refração inadequada no pré-operatório, porque o tratamento hablou um pouco diferente do que foi programado. Então, a gente voltando ali naquela consulta de 5 meses pós-operatório, a gente vê, como o Dr. Edson disse muito bem, que provavelmente essa queixa do paciente não era pela não adaptação da monovisão exclusivamente, mas ele foi hipercorrigido, então ele estava hipermétrope. E, se a gente for ver, essa hipermetropia faz o paciente acomodar, que inclusive ele está acomodando no olho contralateral, que na dinâmica está -2 e -1,5. Então, essas queixas pode ser por essa hipermetropia do olho direito, tá? Que acaba causando aquela anisometropia e coisa que o Dr. Edson disse muito bem. Então, o que foi escolhido por fazer a gente? A gente resolveu fazer uma prescrição só do olho esquerdo, tá? Deixar o paciente com lente de contato e não corrigir o olho esquerdo, para ver se, corrigindo esse erro refracional que ficou pós-operatório, o paciente melhora dos sintomas dele. Ele, a princípio, eu conversei com ele ainda está nessa fase de testes, tá? Mas ele disse que estava se sentindo bem, que tinha melhorado dos sintomas, corrigindo apenas o olho esquerdo. E então a gente tem o plano, se ele voltar, a gente vai deixar umas 2, 3 semanas assim, para ele ter certeza, né? A gente tem o plano de reintervir o olho esquerdo e manter aquele plano inicial da monovisão. Então eu trouxe esse caso, assim, para a gente discutir, que nem sempre ali pode ir pelo caminho mais fácil, muita gente já optaria por reverter a monovisão logo depois de 2, 3 meses com o paciente se queixando, mas que a gente tem que cuidar, que é importante ver também o paciente com uma estática, porque pode ter acontecido alguma surpresa com o procedimento realizado. Então, era isso, queria agradecer a todos pela atenção, trazer para a discussão aí, se tem que mais tem a acrescentar, o que poderia ter sido feito diferente no caso. Eu só acho que essa monovisão no paciente de 38, 39 anos, tão grande, de 2 dioptrias, é um pouco complicado de tolerar mesmo, sabendo que ele não tinha chegado na presbiopia
e também é uma diferença muito grande. Então, e teve o azar de hipercorrigir um pouquinho, que a tendência a longo prazo no PRK pode ser até que diminua um pouco, né? Você esperou o suficiente, mas não adaptou. Acho que a conduta foi correta, mas uma coisa que podia ter sido feita antes era tentar colocar a lente de contato no olho só previamente à cirurgia por algum tempo, né? Para evitar esse tipo de queixa do paciente. E se operar o outro olho, vai ficar bom também, daí ele usa óculos de perto quando precisar, com 40 anos. Né? 40, 45, depende de cada um. Eu acho que foi exatamente isso, né, Gabriel? Acho que foi, a proposta era assim, em vez de fazer o teste com a lente, faz o teste com a cirurgia. Se ele não aceitasse, operaria o outro olho. Aí, como ele não estava satisfeito, a dúvida era o seguinte, o teste já foi negativo ou isso é um erro por um resultado inesperado, né? Eu acho que foi bem conduzido. Mas pode ser que ele não aceite, o Valdo falou muito bem. Mas nesse caso especial... Se fosse menor a monovisão, essa diferença, talvez ele tolerasse mais, né? Entendeu? Talvez tivesse operado os 2 olhos e deixado um grau no olho não dominante. E ainda é a próxima. Uma das coisas. Por isso, a gente até, antes de reintervir, nós vamos até ver isso. Deixamos essa teste agora da lente de novo para não ter também esse problema de, mesmo deixando o paciente plano do olho esquerdo, ele continuar com queixas. Então, para já ser bem orientado, né? Que é bem importante isso. Também a gente tem que cuidar da expectativa do paciente, senão diz que vai reintervir, resolver todos os problemas e ele continua com queixa. Então, é bem importante isso que o doutor disse mesmo, que tem a chance dele não aceitar a monovisão que a gente estava planejando desde o início. Muito obrigado. Parabéns. Tá ótimo, tem um cilindro alto também. Corrigir esse cilindro. Legal. Bom, pessoal, muito obrigado, Gabriel. Vamos para a Marília, que já se adiantou aí e já colocou sua tela. Parabéns. Bom, gente, bom dia para todo mundo. Eu sou Marília. Eu vou apresentar o último caso da reunião, o último caso do fellow também. Bom, é um paciente do sexo masculino, de 50 anos, ele é marceneiro, natural e procedente de São Paulo. Ele tinha uma história de baixa acuidade visual no olho esquerdo após um trauma contuso com prego, enquanto ele trabalhava em outubro de 2019. Ele foi acompanhado no pronto-socorro, lá viram reação de câmara anterior, um ifema, e acompanharam esse processo. Quando teve reabsorção do ifema e melhora da ação, eles encaminharam para o ENCAT, para avaliação. Ele era hipertenso, usava enalapril, e de antecedentes oftalmológicos e familiares ele não tinha nada digno de nota. Ao exame oftalmológico, esse paciente com correção, ele apresentava visão de 20/40 parcial no olho direito, né, com mais 1,5. O olho esquerdo era movimento de mãos. A bio anterior do olho direito estava normal, cristalino transparente. A do esquerdo eu vou mostrar as fotos, a pressão também normal nos 2 olhos, e a fundoscopia do olho direito normal, e a do olho esquerdo era impossível. Então, aqui as fotos da biomicroscopia do olho esquerdo, aqui a gente consegue ver, né, o paciente estava em midríase farmacológica, a fenda mostra a câmara formada, uma catarata branca, e aqui na região temporal a gente já consegue suspeitar de uma deiscência zonular, né, que a gente vê aí esse espaço entre a íris e o cristalino. Aqui a fenda do lado nasal, a gente consegue ver a câmara um pouco mais rasa, e do lado temporal a câmara mais ampla, né, mostrando esse abolamento aí do cristalino que estava subluxado. Aqui na retroiluminação, para visualizar com um pouco mais de detalhes ali a parte da deiscência zonular, e aqui nessa outra foto a gente consegue ter uma ideia mais ou menos da extensão, né, praticamente ali das 12 horas até as 6 horas, mais ou menos 180 graus. A gente pediu o BM para documentar e para avaliar direitinho a extensão dessa deiscência zonular, porém ele não falou exatamente para a gente a quantidade, a extensão exata da deiscência, mostrou só o que a gente já sabia, que o cristalino estava subluxado. E a gente solicitou ultrassom para avaliação do fundo de olho, né, já que era impossível, que também não veio nenhuma alteração, a retina estava colada, não tinha nenhuma tumoração, nada disso.
Então, de hipótese diagnóstica para esse caso, era um paciente com trauma ocular contuso no olho esquerdo, que evoluiu com uma catarata traumática e deiscência zonular na região temporal de aproximadamente 180 graus. De conduta, a gente pensou em fazer uma facoemulsificação, então uma FEC, ou então uma extração intracapsular mesmo, seguido no primeiro ou então segundo tempo de uma fixação da LIO, que poderia ser escleral ou então iriana, né, o paciente tinha a íris trófica o suficiente, ou então fazer a faco, ou então uma FEC, e já ao mesmo tempo fazer a fixação do anel de Cione para colocar a lente dentro do saco. E também a gente pensou sobre os fios de sutura, né? Poderia ser Prolene ou então Vortex. Aí eu queria saber se alguém pensaria em alguma outra técnica, qual que vocês optariam dentre essas? Alguém quer falar alguma coisa? Professor, Dr. Walton, Dr. Edson, Yang. Eu até brinco, mas sempre que tem íris, eu opto pela íris, mas existe todas essas técnicas que são possíveis, a gente já fez todas. Aqui, eu acredito que seja mais fácil, rápida e menos traumática, seria a íris mesmo. Mais alguém? Posso seguir? Pode seguir, Marília. Vamos em frente. Na verdade, nesse caso, a gente pensou em preservar um saco capsular, né? Então, a gente optou por fazer uma faco, porque a catarata também era branca, mas ela não parecia ser dura, e fazer a fixação do anel de Cione, né? E aí, em relação à sutura, a gente pensou no Gore-Tex, porque era um paciente novo, então ia trazer uma maior durabilidade aí, né? Então, foi essa a nossa opção. E aqui eu vou mostrar o vídeo da cirurgia. Quem me orientou foi o Dr. Obdúlio, tá? Só para mostrar aqui a subluxação do cristalino. Eu começo com uma peritomia, onde eu vou fazer o sulco escleral. Incisão principal. Aí eu vou colocar o azul para corar a cápsula, e nesse momento foi um pouco rápido demais a inserção do azul, e aí ele acabou indo para posterior, que acabou prejudicando o reflexo vermelho, mas para frente vai dar para ver direitinho. Aí eu estou fazendo as paracenteses, né, para inserção do gancho na verdade eu usei gancho íris para servir como sustentação da cápsula, né. Então, aí eu uso também uma microtesoura para ajudar a fazer o primeiro flap, porque como o bag estava solto, fica mais difícil de fazer esse primeiro pique, né, na Rex. Aí tentei centralizar bem a Rex, né, levando em consideração que o cristalino estava subluxado. Tive grandes dificuldades na Rex, até que foi bem. Aí faço a inserção nos ganchinhos, né, para dar sustentação durante a faco. E aí eu posiciono eles na área da desinserção zonular, né. Faço a hidrossecção. E aí já vou para a faco, que assim, não teve grandes técnicas, né, era um cristalino mole, como a gente já previa, então foi só emulsificando, aspirando, com bastante cuidado, visualizando a Rex, né, a todo tempo, e aí vocês estão vendo aí o reflexo vermelho com o reflexo meio roxo, né, aí aspirando o córtex, também com bastante cuidado. E aí, então, eu faço o suco escleral a mais ou menos 2 milímetros do limbo, onde eu vou entrar com a agulha de insulina, né, tomando cuidado ali para não transfixar o saco. E aí eu vou fazer o docking, né, com a agulha do Prolene, que era uma agulha curva, eu retifiquei ela, por isso que ela está um pouquinho torta, que já estava passada no eilete do Cione. Então, eu faço isso com a outra extremidade, a mesma coisa.
Gore-Tex, né, Maria? Eu falei, bom, era o Gore-Tex, não lembro o que eu falei agora. Aí, colocando o anel com a ajuda da McPherson, rodando ele dentro do saco, e aí depois com o Sinskey também para posicionar melhor onde eu queria, né, na região temporal ali. Aí, então, tiro os ganchinhos e com o saco já preso, eu consigo colocar a lente dentro do bag. Aí, centralizo e faço o nó no Gore-Tex. O Gore-Tex não precisa ficar embaixo de um flap, né, porque ele sofre menos erosão, então é só enterrar ele dentro da esclera. Aí eu fecho a peritomia, aí eu vou hidratar as incisões antes de fazer IA, para não perder câmara, né, para não ter um prolapso vítreo aí no finalzinho da cirurgia. Aí aspiro o metil, checo o Seidel e faço antibiótico intracameral. No pós-operatório, né, esse aqui é o 7º PO, o paciente estava com a córnea transparente, a gente consegue ver o áptico aqui mostrando que a lente está bem centralizadinha. Ele não ficou com midríase paralítica, tá? Isso é eu que não esperei a dilatação completa do paciente para tirar foto. Aqui no reflexo vermelho também, lente bem centralizada, alguns pigmentos na LIO, né? E no 30º pós-operatório, a lente já mais aderida ao saco capsular, e o paciente com a refração de +1 chegou a 20/40 parcial, mas ele estava muito satisfeito, e era a visão que ele já tinha no outro olho, mesmo sem catarata nenhuma, né? Então, não sei se tinha algum componente aí de ambliopia nesse paciente. Aqui a câmara formada, também com esses pigmentos na LIO, e algumas opacidades no vítreo anterior, não sei se pode ser metil ou se já era do paciente mesmo. E na retroiluminação, mais uma vez, a lente bem centralizada. E é isso. Se alguém quiser comentar alguma coisa, está aberto já para discussão, só queria falar que eu trouxe esse caso porque eu achei que, assim, em relação à técnica cirúrgica, eu achei que foi um grande aprendizado, assim, para mim, principalmente também de ter conseguido preservar o saco capsular, eu achei que foi um ótimo desfecho para o paciente. Eu tive outros 2 casos depois desse, que eu tentei fazer a mesma coisa, não consegui preservar o saco, aí tive que fazer fixação. Um deles fiz fixação escleral, na verdade, nos 2 fiz fixação escleral, um deles acabou tendo uma ruptura e um DR, e o outro, a lente não ficou centralizada, né, então esse realmente foi o melhor caso de fixação, né, que eu tive. Então é isso. Marília, parabéns, viu? Belíssima cirurgia. Se alguém quiser comentar, os professores aí, por favor. Maurício aqui. Bom, Marília, eu quero comentar um pouquinho. Parabéns pela cirurgia, foi muito bonita. Esses casos realmente são mais desafiadores e a gente faz um planejamento antes da cirurgia, tenta seguir isso, mas nem sempre sai do jeito que a gente quer. A gente tem que ir preparado para outras opções também. Nesse caso, a gente conseguiu fazer a fixação do saco. A gente poderia ter usado outras técnicas intraoperatórias, ter colocado o anel antes, ou ter usado o CTS para a gente estabilizar o bag. Mas durante a faco, o saco pareceu bem estável e a gente conseguiu implantar o Cione só depois e manter a estabilidade do bag. Mas realmente foi uma cirurgia com um desfecho bem satisfatório e o paciente ficou bem contente. Parabéns, Maria. Obrigada. Felipe, pode estar escutando? Perfeito, Maurício, por favor.
Parabéns pelo caso, Marília, muito bacana. Eu só fiquei com a dúvida, durante a cirurgia, você achou que o saco realmente estava solto ou não? Eu fiquei tentando olhar para os ganchinhos e eu achava que não tracionava na hora que vocês estavam operando. Era isso mesmo ou não? Ele estava realmente desinserido ali? Estava desinserido. Se tinha alguma zona lá, era poucas ali. Entendi. A cirurgia foi muito bem, mas só lembrando para os residentes, na hora que a gente vai fazer essa aspiração de massa, sempre parar e colocar a cânula de irrigação e aspiração, a gente sempre consegue soltar melhor as massas sem tracionar o saco. E nesse tipo de situação, como você muito bem comentou, a gente, até na hora da REX, tem que tomar cuidado para não desinserir o restante do cristalino. Então, como é que se diz? Lavar o saco com a irrigação sempre ajuda muito na aspiração dos restos corticais e dificulta, e diminui a chance de você ter uma perda zonular maior. Parabéns pelo caso. Ótimo, obrigada. Marília, achei que vocês brilharem. Você e o Obdúlio fizeram um par espetacular. Tecnicamente impecável. O que eu acho que dá para facilitar uma próxima vez, para você não perder o reflexo vermelho, antes de colocar o azul, coloca viscoelástico, mas só um pouquinho no viscoelástico, entre a íris e a cápsula na área da diálise. Pouquinho, para não atrapalhar a cor da cápsula, e o suficiente para não deixar o azul migrar para a face posterior, entendeu? Aí você sai e já entra com azul. Tá ótimo. Beleza. Parabéns. Linda técnica, linda técnica. Obrigada. Parabéns, Marília. Eu vi você fazendo as 3 técnicas. O Hoffman Pocket com o Cione, esse direto e o anel. E todas as 3 você foi... E o fixação na íris. Realmente, as 3 suas foram perfeitas. Eu acho que você está super bem em fixação, entre outras coisas. Tá, linda técnica, ficou muito bom. Obrigada. Parabéns. Muito bom, pessoal. Marília, obrigado, parabéns. E gostaria de estender aqui os meus parabéns a todos os fellows. Muito obrigado pela participação hoje, em especial. E também, né, claro, todo o ano aí, um ano sofrido, acho, para todos, né? Um ano muito diferente. E, querendo ou não, daqui para frente vai ser assim, para os novos fellows que estão nos assistindo, mas que vocês tiveram que apresentar um conteúdo muito extenso em termos de reunião e casos e afins. E parabéns, porque vocês conseguiram chegar até o final aí, sãos e salvos. Bom, então eu vou já aproveitar para anunciar a reunião da semana que vem. Será já com os novos fellows e com o tema de cicatrização corneana com o professor Mauro Campos. Gostaria novamente de agradecer a audiência de todos, a participação de todos hoje.